Olá, internauta. A reportagem do Jornal Candeia, hoje aqui com o Dr. Marcílio Frederici de Mello, delegado titular de Polícia de Bariri, para a gente saber o que já tem de apurado, o que falta ser apurado ainda em relação a esse crime que chocou a cidade aqui, a morte da Mariana Forte Baza. Tudo bem, doutor Marcílio? Saber do senhor assim, o que já é de certeza e quais são os próximos passos da investigação? Nós tivemos, assim que tivemos conhecimento do ocorrido, as diligências foram automáticas e possibilitaram a prisão em flagrante do autor. Foi o primeiro grande passo que nós demos, né, para desvendar toda essa tragédia que ocorreu. Com a prisão do autor, já foi possível qualificar o fato a princípio como roubo, porque nós tínhamos as evidências indicando que ele subtraiu pelo menos o veículo da vítima e aparelho de som, que é o que menos importava naquela ocasião. Mas nós não fechávamos enquanto não encontrássemos a vítima, né? Viva ou morta, né? A nossa expectativa ontem, quando começamos o dia, eu te falo com franqueza, ainda era de encontrá-la com vida, né? E dar uma resposta mais favorável ao caso. Infelizmente, isso saiu do controle, a gente não conseguiu. Mas localizamos, né, a vítima já sem vida, no local indicado pelo próprio autor. E aí nós classificamos o fato como latrocínio consumado e é assim que o inquérito vai seguir, como latrocínio consumado. Doutor Marcílio, no princípio se falava num possível sequestro, mas aí esse rapaz não entrou em contato com a família pedindo valores e tal. Aí o senhor já falou, né, de um possível roubo, já se suspeitava de algum crime de conotação sexual. Essas respostas vão depender de laudos ainda? Como que é? O autor, muito embora todas as evidências apontem em relação a ele, né, e de ter agido inclusive sozinho, não há indícios de envolvimento de terceiros, na hora de explicar a motivação, que realmente é importante para a gente tipificar o caso, né, ele recua, ele é evasivo nas respostas. Então, nós acreditamos que a motivação inicial seria o carro, né, porque me parece que era o bem mais valioso que a vítima tinha, e foi o que foi levado, né? Foi levado daqui. E mais, não temos ainda as respostas por que a vítima sofreu, foi morta, se o interesse era o carro. Eu aguardo os laudos periciais para dizer se a vítima teve algum outro envolvimento dele criminoso em relação à pessoa, né? Para a gente poder tentar fechar qual que era a real motivação do marginal. Ele, assim, pelas imagens dele ter se aproximado dela, o pneu do carro tá furado ou murcho, parece que ele criou uma situação de se aproximar dela oferecendo ajuda. Isso também é levado em consideração, não é? Nós acreditamos que ele murchou o pneu do carro, né? Nós temos uma imagem de quando o carro estava estacionado, a vítima estava na academia, e ele se aproxima do carro e fica por ali. Nós temos testemunha, inclusive, que vai ser ouvida, que deve confirmar isso daí. Agora, se a motivação era a subtração do automóvel, por que foi tão grave, né, o desfecho com a vítima? Isso tudo a gente vai responder, a gente espera responder, né, com laudos periciais, com provas, com exame de corpo de delito e tudo mais. A questão da subtração do bem também poderia ter furtado simplesmente o veículo, né, doutor Marcílio? Seria, até se eventualmente ele fosse pego, seria um crime de muito menor potencial, né? O furto. A gente pensa, se a intenção era o veículo, nós pensamos como pessoas normais, né? Mas a gente não sabe o que o marginal pensa, então quantas vezes a pessoa perdeu a vida por causa de um carro ou até um celular, né? Então, na verdade, a intenção do autor é muito íntima, né? Como que ele vai praticar o crime? É ele que decide. Então, pode ser que seja só o carro. E pode ser que a vítima tenha perdido a vida por causa do carro. A questão das investigações assim apontam que ele saiu dali da chácara por volta das 9h30, um pouquinho mais. E qual foi o trajeto dele até ele ser pego por vocês em Itápolis no final da noite? O trajeto percorrido foi dirigido a Itápolis, mas veja bem, os radares não apontam a passagem do veículo, né? Nosso sistema não conseguiu capturar isso, mas o celular dele permitiu a localização dele e do veículo em Itápolis, não é? Então, o trajeto exato que ele fez, nós temos mais de um caminho para chegar de Itápolis, até porque você pode pegar por Itaju, a balsa, e chegar em Bitinga e tudo mais, por Arealva. Mas o que é importante é que ele estava próximo do carro e isso liga ele ainda mais ao crime. Até porque, né, doutor Marcílio, ele foi até Ibitinga para deixar o corpo lá, que a gente vai depender ainda de laudos também, se ela estava morta ou viva ali naquele local, não é?
Ele avançou Itápolis, né? Ele foi sentido Cambaratiba, onde o corpo foi encontrado ontem, né? Nas imediações daquele lugar. Então, tudo isso a gente pretende esclarecer, não é? É claro que se o autor permanecer calado sempre, durante toda a persecução, algumas coisas podem não ficar tão claras, né? Porque nós temos a ligação dele com o crime, a prova é robusta, né? E é isso que nos tranquiliza. Mas algum detalhe da intenção íntima do autor, talvez fique a gente não consiga te esclarecer, não consiga esclarecer, se ele também não falar com a gente. Uma questão agora mais relacionada ao direito, doutor Marcílio. Ontem, na audiência de custódia lá em Jaú, a Justiça decretou o sigilo ali das investigações. Isso aí impede de alguma forma que sejam passadas informações do andamento das investigações? Eu vou ter acesso à decisão judicial agora, né, no sistema eletrônico, e nós vamos verificar o que foi determinado. O que foi determinado certamente será cumprido, evidentemente, mas o que a gente está podendo falar aqui até o momento é isso daí. E quem é o Rodrigo? Assim, vocês fizeram, na linguagem, no jargão policial, a capivara dele, né? O que foi visto assim da vida pregressa dele, doutor Marcílio? Ele tem 37 anos e passou, depois da maioridade, os 18, né? Praticamente ficou quase todo o tempo em cadeias, né? Ele me disse que tem uma condenação, ele me disse pessoalmente isso, que tem uma condenação por latrocínio, porque foi roubar uma moto em São Paulo e matou a vítima, né? Isso ele mesmo disse. E tem condenação por estupro também, né? Então é um elemento que tem uma ficha criminal muito negativa, e os antecedentes dele, evidentemente, demonstram quem ele é. Aí talvez você comece a entender a tamanha agressividade com a vítima. Ele estava fazendo o que em Bariri? Desde quando ele estava na cidade? Vocês conseguiram essas informações já? Ele estava em liberdade há 30 dias, aproximadamente. E estava fazendo reparos na chácara vizinha à academia. E isso aproximou ele da vítima. A vítima frequentava a academia. E cada vez mais a gente tem a impressão da premeditação para o crime. Uma última pergunta, doutor Marcílio. Muito se fala o que uma pessoa dessa estaria fazendo em liberdade. O senhor atribui isso a uma falha, uma lacuna da nossa legislação? Sem dúvida. Pessoa que já demonstrou esse caráter criminoso, ele vai reincidir. Ele não, a chance de recuperação nós conhecemos, porque trabalhamos com isso há 30 anos. A chance de recuperação de um elemento que já demonstrou essa agressividade na sua conduta, no seu comportamento, a possibilidade de reincidência é imensa, porque isso acontece quase que diariamente. Eu falei a última pergunta, realmente agora a última pergunta. Conclusão desse inquérito, mais ou menos qual o prazo para a conclusão? 10 dias. Independentemente do tempo dos laudos, da chegada dos laudos, porque o elemento ficou preso e é um flagrante delito, então o nosso prazo, nesse caso, a lei estabelece 10 dias. Tá certo. A gente conversou aqui com o Dr. Marcílio Frederici de Mello, delegado titular da Polícia Civil de Bariri. O Jornal Candeia continuará acompanhando esse caso e dentro dessas limitações ou não impostas aí pelo segredo de justiça decretado pela Justiça, a gente vai levando informações a você. Muito obrigado pela atenção. Imagens de Robertinho Coleta com reportagens de Alcir Zago aqui da Delegacia de Polícia de Bariri.